Então tá bom. Sou Daniele Xavier, sou pedagoga e psicóloga. É um prazer estar com vocês novamente, né? A convite da Fabi. Eu tenho formação em educação intercultural indígena, que é uma das minhas especialidades mais queridas, que é minha temática na abordagem indígena terena, que também trabalhei com a população, desenvolvendo algumas questões em saúde e algumas questões em educação. Tenho especialidade também em saúde pública, especialidade em tradições e culturas indígenas, terena, e estou cursando no momento psicanálise de Freud e Lacan e transtornos alimentares à luz da psicologia e da nutrição. Então, é um pouquinho das minhas abordagens, é bem múltipla, né? Até um dia me perguntaram, disseram, mas o que você quer com tudo isso? Eu disse, bom, aprender. Realmente é aprender, porque são abordagens que no final acabaram se complementando. A educação, para mim, foi algo que veio voltado à minha formação de psicologia. Eu formei na UFGD e no período da qual eu adentrei a faculdade, ainda era obrigatório o curso de licenciatura. Hoje, os alunos eles têm a opção de optar só pelo bacharel ou a licenciatura. Na minha época, era obrigatório as duas formações. Então, a partir dali, eu comecei a ter um olhar mais voltado para a área da educação, já que eu tinha mais disciplinas relacionadas à licenciatura. E, a partir de então, o interesse em pedagogia, né? Onde eu quis fazer também, compreender um pouco desse ambiente educacional do nosso país, que a solavancos, né, a gente tem aí conseguido desenvolver como educadores, como psicólogos, os nossos papéis. E é isso, eu espero que seja algo bem dinâmico, que a gente possa falar de uma maneira bem clara, mas também bem participativa de vocês. E agradeço muito o convite. Convido vocês a se apresentarem para a gente poder deixar essa rodada mais íntima, por gentileza. Bom dia, estão me escutando? Bom dia, tá escutando, Fabiana? Sim, Patrícia. Tá, Sim. meu nome é Patrícia Garcia, sou professora da escola da rede estadual, né? Atuo no momento com o projeto de vida, inclusive com as competências socioemocionais bem ativas na minha disciplina. Bom dia, sou a Bianca, sou pedagoga, estou fazendo a pós na educação integral. Estamos aí, dando continuidade. Bom dia, meu nome é Lucia, sou professora do 5º ano do ensino fundamental numa escola do campo há 11 anos e estou cursando a pós em psicopedagogia. Bom dia. Bom dia, estão me ouvindo? Então, meu nome é Lucimária, fiquei 10 anos em sala de aula, hoje eu estou na Secretaria de Educação, na COPEP, que é a Coordenadoria de Ensino Fundamental, né, com a disciplina de História, né, atendendo a disciplina de História. Sou mestre também em Desenvolvimento Local, na linha de pesquisa em representações, cultura e diversidade. E estou aí para aprender mais ainda, né?
Clodamara, Ana, Magno. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Fabiana? Eu me chamo Clodamara Pereira, eu trabalho já na área da educação há 35 anos, mas eu vejo assim que cada ano, apesar dos meus 35 anos assim de experiência, eu vejo que cada ano é um ano de experiência, é um ano de renovo, é um ano de aprendizagem, porque cada turma que a gente recebe, nós temos as nossas experiências, nós temos o nosso dar e o nosso receber. E principalmente nesse ano, que está sendo um ano atípico para todos nós a nível de mundo, é um ano assim de começo, porque nós temos que trabalhar bastante essas competências socioemocionais. E eu espero assim que nós tenhamos uma manhã assim bem produtiva, com bastante desenvolvimento. E eu estou fazendo todos os cursos no Empodera, porque assim é maravilhoso. Estou terminando o curso de psicopedagogia, já estou fazendo outro de gestão, de alfabetização, porque, nossa, é muito bom. A aprendizagem sempre tem que aprender seguidamente. O pessoal está se organizando. Gente, olha, a Nádia colocou um recadinho para a gente. No canto, o áudio de vocês estiverem fechado, no canto vocês apertem ali e ele abre para a gente poder fazer essa conversa. O interessante da nossa proposta de hoje, né, Dani? Nós vamos fazer alguns apontamentos, mas é interessante essa abertura com vocês. Vocês podem estar contribuindo, fazendo as colocações, porque é dessa troca de experiência que a gente consolida um conhecimento. Então, quem ainda não se apresentou, se puder apresentar, nós temos ainda mais uns 2 minutinhos de apresentação antes para a gente poder estar aí dando início. Quem não conseguir se apresentar agora, quando for falar, fala um pouquinho de si antes da colocação. Pode ser? Ao término da nossa aula, mais ou menos umas 11h20, eu vou fazer as considerações em relação à organização dos cursos de vocês, tá? Vou fazer uma consideração geral, depois eu peço para o pessoal da Educação Integral permanecer na sala, que aí eu vou fazer um bate-papo específico só com a turma de Educação Integral. Tudo bem sobre a organização do curso de vocês? Tudo bem. Ok. Bom dia, eu sou a professora Célia, sou professora de matemática e também sou consultora do Instituto Educacional Empodera. Tenho a pós em coordenação e gestão, atuo como professora já tem mais ou menos uns 18 anos na rede municipal. E assim, nesse momento, acho que é diferente para todos. Nós estamos vivendo um momento único, né? Mas eu acredito também que seja um momento que já deveria ter acontecido de alguma forma, né? Porque assim, os nossos alunos já utilizavam essa tecnologia e o distanciamento dessa tecnologia para dentro da nossa sala de aula era muito grande, né? Então, com esse acontecimento, se percebeu realmente a necessidade da tecnologia já ter entrado dentro da educação há muito tempo, né? Então, eu acredito que é um momento único de aprendizagem e que em breve possamos trazer de forma diferenciada esse momento, não
devido a uma doença, a uma pandemia, né? Mas que esse aprendizado de hoje siga para frente, porque é um contato que nós, professores, temos que ter com o nosso aluno de forma diferenciada. A tecnologia ela veio para nos auxiliar, né? E estou aqui para aprender tudo. Obrigada. Mais alguém gostaria de se apresentar agora ou na rodada? Apresentar agora, para a gente poder abrir para a Daniele. Vocês estão muito tímidos, mas pode deixar que eu e a Dani vamos dar umas cutucadas para vocês abrirem e compartilhar as experiências de vocês. É importante, eu observei quando a Clodamara fala, ela tem 35 anos de docência, né? A Clodamara é ótima, que ela fica entregando a idade dela para todo mundo, igual eu, quando eu falo. Eu só comecei novinha, já estou com 18 anos de educação já. 18 anos de sala de aula. E cada experiência que a gente passa é super rico. E continuar estudando, isso é muito importante. A Clodamara, ela colocou o seguinte, com cada ano é um aprendizado. E realmente, e é com carinho imenso que nós recebemos, em nome da Clodamara, todos vocês que estão buscando esse conhecimento, que estão buscando se capacitar, é porque nós temos muita energia, muita vontade de estudar, vontade de fazer a diferença, de construir. Quando nós se posicionamos enquanto profissional docente, enquanto assim professor, eu digo assim, professora empoderados, nós temos essa autoridade de fala quando nós temos conhecimento. Quando a pessoa vira e fala assim, qual a sua profissão? Sou professor. Quando já fala o professor embaixo da língua e vai se jogando embaixo de uma cadeira, é porque não está estudando, não continua se preparando. Porque o professor que está estudando, o professor que está se preparando, ele está empoderado. Empoderado para enfrentar as diferentes situações que nós estamos passando, por meio desse conhecimento adquirido, estar aberto. Eu fico observando que esse movimento agora de pandemia, o que abriu de lives gratuitas, inclusive nós fizemos algumas do Instituto Educacional Empodera, com participação, a Dani participou também, esse movimento de estudo, de discussão, de procurar pares que também têm a mesma angústia para juntos construírem algo. A sua angústia pode ser a angústia do outro. Então vamos ouvir, quem sabe assim eu consigo criar uma situação, uma estratégia para favorecer o meu desenvolvimento profissional, contribuir com a minha condição emocional para passar esse processo e com a condição do meu aluno. Todos estamos aprendendo, como a Célia falou, já estamos num processo em que a tecnologia devia estar presente na escola, esteve distante, de repente está. Só que a tecnologia pela tecnologia não está tendo o resultado, porque nós temos que pensar no humano. Por isso essa discussão de hoje. Nessa sala nós temos os alunos da psicopedagogia e da educação integral para discutir essa questão do humano, dessas competências socioemocionais. E aqui, muito bacana, Dani, nós temos vários professores que vivem e estudam isso. A Patrícia, ela participou de uma live que foi um espetáculo. Eu assisti, Patrícia, acompanhei tudo, as contribuições. Então, é muito rico você participar e, principalmente, partilhar as suas experiências. E é nesse intuito que nós abrimos essa discussão. Eu abro a fala para a psicóloga, a Dani, que vai começar, e vocês estão abertos tanto no chat para colocar as perguntas, quanto no áudio, vocês podem pedir a fala e compartilharem também.
Gente, ó, bom diálogo para todos. Bom, eu vou pedir aqui um auxílio do pessoal do suporte. Vou começar com algo para a gente tornar isso bem bacana. Vou olhar aqui que eu estou vendo os nomes em abertos. Eu vou chamar 3 pessoas aqui rapidinho, tá? Então, deixa eu ver quem está aparecendo aqui, que vão ser pegos, mais de surpresa. A Patrícia, que está caminhando ali. Deixa eu ver quem mais. A Célia e a Lucimara aqui. Vou começar a primeira pergunta para a Patrícia. Patrícia, você consegue abrir seu áudio? Bom dia. Bom dia. Vamos aguardar. É essa a ideia mesmo, tá? Dentro da nossa dinâmica, dentro das nossas atividades, para que a gente possa se reorganizar. Tá me ouvindo, Patrícia? Vou pular para a Lucimar enquanto a Patrícia abre o áudio dela. Lucimar, quero te fazer uma pergunta. E qual seria o seu maior sonho hoje? É Lucimar ou Lucimara? Lucimara. Ah. É que eu tô no computador e ele tá cortando com as barrinhas do áudio. Peço perdão. Lucimara. Falei, será que tem uma Lucimar? Não. Desculpa, repete a pergunta. Sim. Qual seria o seu maior sonho hoje? Eu tenho um sonho de fazer o doutorado, certo? Mas ainda não deu, certo? E acho que esse ano também eu não vou conseguir. Mas, assim, o meu maior desejo no momento é entrar para um doutorado e conseguir concluir esse doutorado, fazer um estágio fora do Brasil. É isso daí. Muito bom. Um grande sonho. Grande sonho. Agora eu vou chamar a Célia. Célia, você consegue tirar o seu áudio? Isso. Qual seria o seu maior desafio hoje? O maior desafio? Nossa. Olha, me pegou. Desafio hoje. Deixa eu parar para pensar. Eu acho que o meu maior desafio hoje é poder trabalhar e não pegar a doença. Eu acho que esse seria o maior desafio hoje. Ok. Agora, bom, a Patrícia está se organizando, eu vou pular aqui. Leni, tá aqui? Travou. Deixa eu ver esse nome difícil aqui. É Glauceline, isso? Eu. Tá. Tá me ouvindo, né? Glauceline, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, se você pudesse realizar algo por alguém, o que você faria? Eu começaria pelo meu pai e pela minha mãe, né? Uhum. É pouco isso, né? Mas hoje nas condições está difícil. Ofereceria um plano de saúde para meu pai e para minha mãe. Sim, ok. Gente, por que eu iniciei com essas 3 perguntas? Primeiro que quando nós vamos falar de habilidades socioemocionais, e eu já coloco aqui dizendo assim, olha, vou selecionar 3 pessoas. O nosso cognitivo, ele já se prepara para dizer assim, poxa vida, e se for eu? O que ela vai falar? Né? E aí, a partir disso, quando a gente pensa, poxa vida, o que vai ser eu? A gente já começa a preparar todas as estruturas da possibilidade do que vai vir. Quando eu pergunto, qual é o seu maior sonho? A segunda pessoa, ela já se pergunta assim, bom, deixa eu pensar no meu sonho aqui então, né? Porque aí, se ela vier com a pergunta de dizer qual é o meu maior sonho, eu já me antecipo. Aí, quando eu digo, qual é o seu maior desafio? Exatamente, a gente cruza as respostas. Há um sonho, mas também há desafios para realizar todos os nossos sonhos. E aí, quando a gente vai para a terceira pergunta, a gente pensa sobre o que faríamos pelos outros. O que tudo isso tem a ver com habilidades socioemocionais? As habilidades socioemocionais, além de serem produzidas, aprendidas, elas são construídas socialmente.
Então, elas também são influenciadas pela parcialidade de um terceiro. Então, elas são inclusas dentro do que a gente aprende no nosso social, nas nossas estruturas, nas nossas habilidades, mas a partir disso, nos nossos desafios. Porque o que a gente discute em psicologia como habilidade socioemocional? É tudo que você é pego, vamos dizer, de surpresa, e que a partir disso você precisa desenvolver questões inerentes a você. Então, é quando a gente passa um apuro, a partir daquilo muitas palavras que hoje vamos dizer que está em moda. A resiliência, que eu acho que muitas vezes as pessoas usam de modo incorreto o fator resiliência, mas é exatamente isso, desenvolver-se a partir de uma demanda que é enviada para nós, com algumas questões cognitivas, emocionais e até mesmo físicas, né? Digamos assim, aqui a gente está numa estrutura de pedagogos, a gente está numa estrutura de psicopedagogos, de pessoas que estão estudando em pós-graduação, então que já trabalha com a comunicação, que já trabalha, né, muitas vezes com essa questão de estar frente ao outro. No entanto, se nós colocássemos um grupo mais misto, poderia ser que eu tivesse selecionado uma pessoa com dificuldade em comunicar-se. E a desenvolver socioemocionalmente, ele vem a partir disso. Como eu me comunico frente a uma dificuldade. Então, eu até selecionei uma frase aqui para vocês, que eu acho que, para nós iniciarmos e completar, as competências socioemocionais são habilidades que você pode aprender, são habilidades que você pode praticar e são habilidades que você pode ensinar. Então, eu acho que a partir daí, enquanto pedagoga, eu penso que realmente a gente consegue transmitir até mesmo dentro das nossas dificuldades. E o momento de pandemia, ele consegue nos trazer toda essa questão de como foi, né? E aí eu gostaria que talvez a gente fizesse esse compartilhamento de como foi reestruturar-se. Porque, querendo ou não, a partir do momento que, como foi dito, né, a Lucimara... Não foi a Lucimara que colocou, uma aluna colocou e disse assim, foi Célia, né, que colocou, olha, a gente já precisava ter passado por este momento, né? Porque, na verdade, essa tecnologia, ela veio de encontro a algo que a gente já vem trabalhando. Mas pensando um pouco na nossa realidade, nós fomos pegos de surpresas. Nós tivemos um tempo aí de 14 dias para nos reorganizarmos, para ter uma nova demanda, para aprender sobre as novas plataformas. E, querendo ou não, dentro de tudo isso, nós desenvolvemos as nossas capacidades socioemocionais. E, principalmente, existem outras questões que eu vejo que têm afligindo muito a realidade nossa enquanto professores, enquanto sala de aula, é como o nosso aluno, né, como ele tem recebido toda essa demanda. Então, eu acho que a partir daí eu vou já jogar para a Fabi, para a gente construir algo bem dinâmico, só para eu não ficar falando aqui e ouvir vocês, tá? Eu queria só iniciar com essa dinâmica para que a gente pudesse compreender de uma maneira prática o que é também essa sociabilidade emocional para a psicologia. Eu vou deixar o meu som aberto, porque eu sou meio intrometida, tá? Então, eu gosto de ir fazendo bem dinâmico, e aí, às vezes, a Fabi fala alguma coisa, eu me lembro de algo, então, para a gente ir trabalhando assim, tá? Eu gostaria de compartilhar e fazer também um convite para que vocês compartilhem a experiência que vocês estão vivendo em relação ao ensino remoto e essas relações emocionais a partir do que a Dani conduziu. O que vocês estão sentindo nessa proposta? Pode ser quem se candidata a contar um pouquinho do que está vivendo em relação a esse período remoto, envolvendo as competências socioemocionais. Eu posso relatar, né? Eu sou diretora da escola particular e nós temos enfrentado vários desafios aí, e principalmente, né, com relação ao ensino remoto. Em contrapartida, já fechamos turmas e estamos aí para ofertar onde a criança possa ter todo o atendimento possível das disciplinas, para que ela não venha ser prejudicada de nenhuma forma em certos aspectos, né? Mas, aqui, ó. Porém, o que nós temos enfrentado
várias dificuldades com relação à tecnologia, tanto do pai quanto da criança, né? E em meio a tanta dificuldade financeira também de manter as crianças dentro da unidade escolar. E para nós também manter os funcionários que devidamente precisam exercer essa função. Considerando esse período nas competências, essa parada também relacionada ao autoconhecimento é muito importante, como vocês estão colocando. Existe um desafio muito grande, então precisamos nos conhecer a nossa própria essência e também pensar como isso vai se apresentar para o outro, assim como a família e também como o docente. Como a Glaucia colocou a experiência dela enquanto diretora, quantos fatores externos estão afetando o desenvolvimento da aprendizagem? Quantos fatores externos estão afetando essas relações? E assim o sucesso do desenvolvimento dessas competências socioemocionais. E ao desenvolver aí uma atividade para ser enviada para casa, para o aluno, nós estamos conseguindo apresentar para esse sujeito mais do que o conteúdo, nós estamos conseguindo trazer para ele algo acolhedor que possa promover esse desenvolvimento dessas competências. É uma coisa para a gente fazer essa reflexão. E o professor, como ele está dentro deste processo? Pensando nas competências socioemocionais e no conceito social também, nós temos as 10 mais usadas, né? A questão da empatia. E quando a gente pensa a empatia, pensar nesse sujeito, compreender os sentimentos, as emoções, como cada um recebe esse processo. Por exemplo, alguns estudantes têm acesso à informática, têm acesso àquela aula com o professor, e esse professor ele está fazendo uma aula conteudista de 50 minutos na frente de um vídeo, ou ele está promovendo essa aprendizagem com situações em que desperte nesse estudante, um exemplo, os sentimentos, as suas emoções, um espaço de escuta, né? Outros estudantes só têm acesso a um caderno de atividades que foi elaborado por um professor. E quando você elabora um caderno de atividade, como que esse caderno de atividade pode chegar a esse estudante promovendo isso? Promovendo. E nesse sentido da promoção, eu fico pensando muito na questão das atividades que vão para casa. Atividades como defina o que é, para que serve, ou leia um texto e retire a informação. Se nós vamos pensar em competências socioemocionais, nós temos que pensar no sujeito e o seu processo com significado. E aí a questão de atividades que interajam com a família, que ele possa pesquisar, mas que ele possa ter significado nisso, mesmo que seja uma atividade proposta escrita via um caderno. Eu acho que uma das demandas que eu posso talvez contribuir em relação à educação indígena são as produções dos materiais na língua materna, exatamente para trazer esse significado, né? Porque a partir dele é que a gente forma um significante. Então, quando eu achava muito interessante nas aulas utilizar da cultura indígena. Então, a produção dos alimentos tradicionais, a produção do artesanato, tudo isso era incluso em sala de aula. E aí, quando me veio a questão da pandemia, das aulas remotas, que também algumas comunidades elas teriam que não poderiam ter as aulas presenciais, a primeira coisa que me veio é como eles vão trabalhar essa demanda, porque a maioria daquela população, digamos 70%, não tem acesso à tecnologia.
né? Principalmente dizendo as grandes comunidades, a minha experiência foi Miranda, então as comunidades que são distantes da cidade. Então, como esses alunos, eles vão ser impactados, né? E aí a gente tem visto, as redes sociais têm contribuído para nós de alguma maneira, a gente tem visto vários exemplos de professores numa organização, eu acho que 2 que me chamaram muita atenção e até me deixaram muito emocionada, foi uma professora que ela estava numa pampa, com uma caixa de som, e ela, ao meio da rua, indo na casa dos alunos, com o microfone, então ela dando uma aula ao vivo, de 15 minutos a cada aluno. E eu fiquei pensando, né, olha a multiplicidade e a habilidade emocional dessa pessoa, mas também a angústia em dizer, eu tenho que estar, esses alunos estão dependendo de mim, não é? Então, que muitas vezes a gente se coloca enquanto sujeito, porque, na verdade, falando enquanto psicóloga, e aí na área que eu estudo, que é a psicanálise, o que nos norteia na psicanálise é o desejo. E foi até dito aqui, numa fala inicial, sobre o desejo. Então, há algo muito mais do que ser professor. É o desejo de ser professor. E há uma grande diferença, porque ser professor, a gente pode ingressar numa faculdade, aprender e não desenvolver essas habilidades socioemocionais. Mas o desejo de ser, ele passa por essas habilidades. Ele passa por emoções nossas. E aí tem um detalhe que eu vou colocar enquanto psicóloga, que numa live de uma orientadora, que é a Andrea Bruneto, que ela é minha orientadora hoje em psicanálise, eu estava dizendo para ela, enquanto psicóloga, porque eu não atuo enquanto pedagoga, eu atuo enquanto psicóloga, e dizendo para ela que mesmo com a minha geração, permeada pelas áreas cibernéticas, eu tinha dificuldade em pensar nos atendimentos online. E ela me disse assim, veja bem, será que a dificuldade é do paciente ou é realmente do terapeuta? E aí aquilo me veio, de fato, que não era a resistência dos meus pacientes, porque quando eu propus de que nós íamos ficar online, não foram os meus pacientes que foram resistentes, foi a mim, pensando no desconforto que era sair do setting terapêutico. Porque daí eu pensava assim, bom, eu não vou ver a pessoa por completo. Às vezes aquele detalhe do pezinho balançando, ou quando eu faço uma pergunta, eu vejo meu paciente indo para o outro lado do sofá, quase se segurando no sofá, e eu digo, bom, acertei algum ponto, vamos continuar aqui. Eu disse, no atendimento remoto, isso não vai ser apresentado. Mas olha só o que é essa questão da habilidade socioemocional. Não foi se apresentado exatamente o meu setting terapêutico presencial, mas foi se apresentado tantas outras demandas, como eu vi aqui, né, numa situação, eu não vi se foi a Patrícia, se foi a Clodomara, mas dentro do carro com a criança falando. Então, assim, a gente desenvolvendo as nossas habilidades de compartilhar, de se organizar e dizer, olha, é aqui, né? Não sei onde ela estava indo, mas é isso que a gente está sendo permeado. E é isso que é desenvolver-se socioemocionalmente, em dizer, eu tenho que desenvolver todos esses papéis e como eu vou fazer isso diante da minha realidade, como eu vou fazer isso dentro das minhas possibilidades. Eu acho que hoje, muito mais, a gente está sendo perpassado por essas realidades. E a sala de aula, ela traz isso diariamente, não é? Eu acho que os desafios da sala de aula não é só trazer o conteúdo. Isso é o mínimo para nós, enquanto professores. Eu acho que o desafio é olhar o aluno enquanto humano. E aí eu vi uma frase que me deixou muito extasiada, falando sobre as questões socioemocionais, que fala assim, é fazer do humano o ser humano. Então, a ter essa capacidade socioemocional, para mim ficou muito claro que é isso, fazer do humano um ser humano, conseguir captar essas questões emocionais, as questões cognitivas e passar pelo que a Fabi estava nos dizendo, que é olhar essa família, olhar qual é a realidade desse aluno. Só que sempre quando eu penso em toda essa demanda, me vem, talvez, por ser psicóloga, né, e atender vários professores, mas também me colocar nessa posição de aprendiz de psicologia, porque o ser humano é muito múltiplo, então todos os dias eu tenho que aprender sobre psicologia, eu penso, e quais são as angústias dos professores diante de tantas demandas? Porque são muitas demandas em cima dos professores hoje. Eu vi ali, até anotei, que a gente tem pessoas aqui com 30 anos de experiência, 11 anos de experiência. E eu queria fazer uma pergunta
que era a minha curiosidade pessoal, mas eu acho que dá para a gente ampliar para essa questão. Nós temos aqui algum professor que trabalha em uma aula extremamente afetada, em uma aula não, perdão, um ato falho, tá, gente? E que trabalha com uma comunidade extremamente socioafetada agora com a pandemia, alunos que não têm contato com a tecnologia. Eu gostaria que a gente tentasse compartilhar esse desafio para a gente até ampliar nessas habilidades socioemocionais. E manifeste-se, né? Compartilhe com a gente. Não é só ter, não. Eu quero ouvir. No meu caso... Eu trabalho numa escola do campo. Numa escola do campo. Ela fica localizada no município de Camapuã, num distrito chamado Pontinha do Coxo. Aqui, 95% dos nossos alunos são oriundos das fazendas. E nós não temos, a maioria deles não tem acesso à internet. A internet que nós temos aqui é péssima, de péssima qualidade. O outro problema nosso é que nós não conseguimos, essa escola estadual com o governo do estado, ele não liberou os transportes para estar levando material, as apostilas para esses alunos. E fizemos umas apostilas, materiais impressos, e ficou a cargo da responsabilidade dos pais virem até a escola para buscar esse material. E quando chegamos na escola, vamos lá todo final de mês para elaborarmos novas apostilas, chegamos lá, nós percebemos que tem aluno que não pegou nem a primeira apostila ainda, que o pai mora a 120 quilômetros, que o pai não tem carro, que o pai não tem disponibilidade de vir pegar. Então, a minha sensação é uma sensação de impotência. Eu não estou podendo ajudar meu aluno. O aluno que eu tenho contato via WhatsApp assim, tá difícil demais, é uma situação muito difícil que nós estamos vivendo. Luzia, obrigada. E tinha mais alguém que puxou a fala e aí conflitou. Quem foi? Foi eu. No meu caso, não chega a afetar dessa forma que ela descreveu, porque eu trabalho numa creche e é com os bebezinhos, são crianças, então fica totalmente... Não tem o que fazer com eles. A gente fica totalmente sem dar apoio, sem fazer praticamente nada, né? Não tem como a gente ajudar de forma alguma. A gente fica parada praticamente. Fabi, você vai complementar aqui? É interessante esse posicionamento dos professores, e quando nós falamos dessas competências, a paciência, né? Esse autocontrole emocional para suportar situações desagradáveis com certo incômodo sem perder o foco. Porque eu visualizo assim, se você prepara com todo carinho o seu material, né? De repente você chega e daí o seu aluno não retirou, não conseguiu, né? E essa sensação de impotência e de você ter que respirar fundo para retomar, né? Porque nós não podemos desistir. Nós estamos em um processo muito delicado em que os sistemas públicos estão se adaptando, mas existe muita fragilidade em relação aos interesses, inclusive econômicos. Quando temos professores criativos, né, como que fez uma aula ao vivo no meio da rua, ou alguns que colocam seu carro na estrada, como tem acontecido muito na zona rural, e vão nas fazendas levar esse material para os estudantes,
eu vejo muito que o profissional docente, ele se coloca numa posição para tentar suprir essa necessidade que os sistemas não estão suprindo. Porque logística já não é responsabilidade docente. A logística é responsabilidade do sistema. Nós sabemos disso. E em algumas situações o sistema se distancia dessa responsabilidade. Quando eu tenho um exemplo de uma amiga em determinado município, eles têm aproximadamente 5.000 alunos que são da zona rural, mas que são da escola indígena, tá? Esse grupo de 5.000 estudantes, eles recebem o caderno de atividades. É uma escola, um bloco municipal, tá? Lá foi organizado o caderno de atividades, porém o município, ele organizou um transporte específico para ir nas áreas e entregar esse material. Não sobrecarregando ao profissional docente esta responsabilidade. Quando a Célia colocou do desafio dela, que é, meu desafio hoje é trabalhar sem correr o risco de ficar doente. Emocionalmente, muitos professores estão Travou a Fabiana. É isso que eu ia perguntar se tinha travado só para mim. Tá, a Fabi caiu, aqui o pessoal falou. Bom, eu vou, enquanto a Fabi volta, eu vou complementar com uma questão que talvez vá de encontro, né, com a questão educacional, que são essas experiências clínicas, né, que nós temos. Então, assim, o que nós, enquanto psicólogos, nós fomos atravessados, né, com uma angústia que eu acho que é muito próxima da angústia dos professores também. Os nossos pacientes com casos clínicos gravíssimos, então, pacientes potencialmente suicidas, pacientes que assim, a gente tinha um trabalho muito alto de até mesmo englobar com esse paciente. Fabi, caiu a tua fala e eu fui puxando aqui. Bom, tá travado de novo ainda. Gente, vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. Porque vai que eu tô travada, falando também. Então tá. E aí é algo que a gente percebe que vem relacionado a essa habilidade, né? Porque muitas vezes Fabi, tinha cortado a tua fala, eu falei, enquanto ela volta, eu vou falando aqui com eles. Pode continuar e eu retomo daqui a pouco. Tá. Não, eu só estou trazendo uma experiência, mas enquanto psicóloga mesmo, que vai de encontro um pouco com o que a Luzia estava apresentando, essa angústia de perceber, né, que como que nós vamos nos reorganizar diante de tantas impossibilidades. E aí eu estava dizendo sobre uma questões de pacientes clínicos, né, pacientes potencialmente suicidas, e como foi, enquanto psicóloga, lidar com essa demanda de caminhar com esses pacientes há 2 anos na clínica, e aí vira a pandemia, e assim, a gente tem uma impossibilidade um pouco maior enquanto psicólogo, a gente não pode estar a todo tempo acionando a família, acionando o externo desse paciente, né? E aí até eu fiz uma supervisão um dia com uma psicóloga de São Paulo, que eu disse assim para ela, eu estou angustiada, porque eu me preocupo. Às vezes eu acordo e penso assim, será que tá tudo bem? Né? Será que eu vou ter uma notícia difícil? E daí eu digo, não, eu vou entrar em contato.
né? Eu vou entrar em contato, eu vou acionar essa família, eu preciso saber como está esse paciente. Então, eu acho que é de encontro até as questões que a gente tem de empatia, que está dentro, né, desses 10 processos emocionais, socioemocionais, de estarmos ali, além de um profissional, estar como um ser humano, né, que nos preocupa, que sabe dos desafios que isso está trazendo a todas as profissões, mas as profissões que estão ali diariamente lidando com as pessoas, com os seus emocionais. E aí eu separei alguns verbos que eu achei que são fundamentais para a gente entender esse contexto de competência, que são aprender, conhecer, conviver, trabalhar e ser, que eu acho que nos norteia bastante em falar em habilidades socioemocionais. Então, conhecer, aprender, trabalhar e ser, né? Eu acho que isso faz de nós, enquanto profissionais, a estarem aqui, mesmo com tantos anos de carreira, e dizendo, eu tenho mais a aprender, eu tenho mais a me desenvolver, eu tenho mais a ouvir, né? E a falar também. Então, isso é uma habilidade socioemocional, né? E eu só consigo trabalhar dessa maneira, que é trazer, às vezes, eu até disse, vou tentar preparar algo, falei para a Fabiana, né? Só que aí eu percebo que, assim, eu me movimento a partir disso, de dizer assim, eu tenho que entender quem são essas pessoas, como é esse ambiente, e a partir disso conseguir falar com eles, né? Então, não adianta eu vir com tudo pronto e fugir dessa proximidade que eu gosto de construir com as pessoas. E isso vai de encontro à sala de aula, né? Que a gente está sendo barrado com essa realidade de entender quais são as dificuldades de cada aluno. Posso complementar um pouquinho? Então, eu trabalho numa unidade escolar de extrema periferia, né, socioemocionalmente, né, vamos dizer assim, afetados, e nós tivemos que nos adequar. Primeiramente, nós também tivemos que desenvolver bem as competências socioemocionais, né, nós professores, porque não foi tão simples assim, né? Nós amanhecemos de uma forma em que a gente não tinha mais o contato direto com nossos alunos, né? Aquela questão do olho no olho, de você observar um sorriso, observar uma cara triste, para você poder interagir com esse aluno, que é o que a gente tinha muito esse hábito, né? Como era uma escola integral, a gente tinha muito tempo que proporcionava essas conversas pessoais, de você entender e você se aproximar mais do seu aluno. Então, a gente tinha os nossos alunos bem protagonistas da vida deles ali, porque eles tinham essa tranquilidade e esse respeito com a gente, assim como se nós fôssemos bem amigos deles, né? Então, nós perdemos um pouco isso. Isso foi assustador, como chegar aos nossos alunos de uma forma digital, né? Então, nós, em forma generalizada, em forma macro, nós optamos por duas formas, né? As aulas pelo Meet, que foi uma situação que a Secretaria proporcionou para quem tinha acesso à internet, e o material também impresso na unidade escolar, que nós tivemos uma aceitação de mais ou menos 50% a 60% das famílias carentes, né, que iam buscar, que não tinham condições de ter uma internet, então elas estão buscando na escola, né, elas buscam mensalmente e entregam para a gente mensalmente. E aí pega a próxima apostila. Só que nós precisávamos isso de uma forma macro, né? Vamos atingir a todos dessa forma. Só que nós precisávamos perceber a necessidade individual de cada criança, de cada pai. Então, o Meet, por mais que a pessoa às vezes tenha tecnologia, tem internet, tem dados, o Meet ele suga demais esses dados móveis. Então, nós percebemos que os alunos não estavam acessando por não querer gastar esses dados móveis. E aí nós fomos atrás de tecnologia, o professor teve que se adaptar, teve que buscar, eu mesmo fui procurar várias coisas em que eu conseguia ter acesso aos alunos, né? E que a gente conseguia ter esse contato, sem que não envolvesse tanto o lado financeiro da questão. Foi quando a gente começou a criar os grupos de sala, e nesses grupos de sala, existe uma ferramenta no WhatsApp que não consome, porque o WhatsApp e o Facebook, ele é gratuito para os dados móveis. E nós utilizamos uma ferramenta que o WhatsApp nos disponibilizou, que se chama Salas de Aula. Ela tem os prós e os contras. O contra é que ela não grava. Você não consegue gravar nada lá. Então, você acaba tendo um duplo trabalho, que você tem que gravar a sua aula do Meet para proporcionar para aqueles que acessam a plataforma, né?
Mas e essa sala de aula, como ela não grava, você dá a sua aula, você conversa com o seu aluno, você interage com ele, mostra suas atividades, só que ela não grava. Então você consegue isso. E então quando você aciona ela dentro do grupo do WhatsApp, eu percebi que os alunos estavam entrando mais, estavam participando mais. E aí eu perguntei, eu falei, por que aqui vocês participam e no Meet vocês não participam? Eu sou professora porque a gente não tem dinheiro para colocar dados móveis e aqui é gratuito. Aqui a gente consegue. Então, foi uma ferramenta que a gente também teve que aprender a mexer, mas que atingiu em grande parte esses alunos. Com relação às atividades, eu tenho uma experiência que foi muito engraçada, porque na realidade eu estou trabalhando com o ensino médio e o Fundo 2, né? Então, eu percebo 2 níveis diferentes em que eu preciso atingir as competências socioemocionais. Conforme a demanda, conforme a necessidade, eu vou desenvolvendo essas minhas aulas, porque eu vou percebendo, eu vou sentindo o que é mais necessário naquele momento, para o ensino médio, o que é mais necessário para os pequenos. Os pequenos, por exemplo, eu percebo que eles são extremamente abertos ao novo. Então, o que era difícil para eles ter a tecnologia, hoje eles estão dominando e eles interagem até muito mais na sala do Meet. Eles conseguem participar e desenvolvem as atividades. Já em ensino médio, eu precisava de um pouco mais de motivação, um pouquinho mais de resiliência, então foi trabalhado muito isso aí. Porque eles vieram de um índice altíssimo de determinação, de querer participar, e de repente eles desmotivaram depois dos 15 dias de recesso que a gente teve de retorno. Eu percebi que eles não tinham mais essa concentração, esse foco, então eu tive que trabalhar essa autogestão muito rapidamente com os alunos do ensino médio, né? Porque eu percebi que eles desmotivaram bastante, acho que por falta de não ter aquele contato físico. E eu tive um caso muito especial, que foi uma mãe desses grupos também de WhatsApp, que ela me mandou, acho que uns 3 áudios, assim, que depois eu comecei até a rir do áudio dela, assim, porque ela estava extremamente nervosa, extremamente agitada, extremamente agressiva. Ela não concordava com a atividade que eu tinha passado, que era uma atividade simples, né, de um contato com a família, em que o aluno ia ter um contato, uma entrevista com a família, uma coisa para se fazer em família. E eu percebi que ela estava muito agressiva. E aí que entra a questão do professor atingir não macro, mas micromente cada aluno, né? E aí eu percebi que ela estava extremamente nervosa comigo, revoltada, que como uma atividade dessa pode ser passada. Só que em vez de eu falar, mãe, é isso, pronto, e acabou, não. Eu fui tentar acalmar ela e descobrir qual era o problema. E eu percebi que ela estava passando por inúmeros problemas familiares. Ela estava em processo de divórcio devido à pandemia, ela estava mudando de uma casa, que um ambiente é mais estruturado, para uma casa bem fragilizada, com criança. Ela estava com toda a mudança dela espalhada pelo quintal, ela tinha sofrido um acidente de moto, ela perdeu a moto dela, enfim, ela tinha muitos problemas. No final, depois de eu conversar com ela bastante, hoje ela é minha mãe preferida. Eu falo assim que ela é minha mãe preferida. Se eu passo a atividade hoje, amanhã a filha dela já está me entregando. A mãe dela, ela chegou a comprar um celular para a filha dela poder assistir as aulas do Meet. Então, assim, ela me tem hoje como uma professora que teve um olhar diferenciado por ela. Ela percebeu que eu não estou ali só para explicar o conteúdo, e sim para acolhê-la, para atender as necessidades dela. Então, hoje eu consigo trazer a mãe dessa aluna, a mãe da Yasmin, com um olhar diferente para o lado do professor, que ela não tinha. Que na cabecinha dela, antigamente, o professor a escola era depositar a minha filha para que eu pudesse trabalhar. E hoje já não é assim mais. Hoje ela tem a mim como uma pessoa, companheira, uma professora que eu posso estar ajudando ela em qualquer momento. Eu gostaria de convidar a professora Clodamara, se ela poderia compartilhar um pouco da experiência que ela está vivendo, já que ela atua em um regime diferente de vocês. Ela atende o prisional. Clodamara, você poderia compartilhar um pouco dessa experiência? Como é desenvolver essas ações nesse sistema? Oi, então, de presente momento, logo que começou, porque o que acontece? A direção
que nós estamos trabalhando, eles já estão excluídos da sociedade. Quer dizer, a sociedade em si praticamente já excluiu pelas atitudes. Cabe nós, a nossa ação pedagógica, agir de maneira diferenciada. Eu, e juntamente com a equipe de professores, nós estamos trabalhando bastante essas habilidades socioemocionais, porque uma vez que eles não têm acesso a nada da internet, e sim é só material impresso, eles não estão tendo visitas dos familiares dentro da unidade. Quer dizer, já se torna mais difícil. Faz as atividades, às vezes, num canudo às vezes perde lápis, não tem borracha. Faz as atividades, antes tinha um espaço da sala de aula, agora não tem mais, em virtude da pandemia. Fazem atividades nas celas úmidas, com um número grande de pessoas. Aí tem os contratempos lá dentro também. Então, o que nós estamos fazendo? Qual que é o papel nosso nessa ação pedagógica? É trabalhar esse socioemocional. Aí nós estamos trabalhando muito com caixa de diálogo entre os alunos. Juntamente com o material impresso, conversando com os professores, essa interação de todos, nós estamos fazendo isso. São atividades, aquilo que a professora Patrícia falou, nós estamos buscando atividades que sejam essenciais para o processo de ensino-aprendizagem do aluno. O que é importante agora nesse momento? Em virtude disso, aí a gente tem um norte de como proceder e o caminhar com o aluno. E nós estamos fazendo essa caixa de diálogo, onde o aluno, ele responde. Quer dizer, esse feedback entre a escola e o aluno está sendo importantíssimo nesse momento de pandemia, porque a gente sente como está acontecendo o desenvolvimento dele. Se ele falar assim, eu estou tendo... olha, professora, hoje eu não consegui fazer essa atividade. Não, faz semana que vem. Hoje um amigo aqui escondeu a minha atividade. Aí eu falei, não, conversando com a agente educacional, não, vamos fazer semana que vem. Então, ter esse olhar empático diante dessa situação. Essa é a visão, né? Porque nós esperávamos que aconteceria esse momento atípico que todo o mundo inteiro, o planeta está vivenciando. Então, antes já tinha esse contato, professor e aluno numa sala de aula dentro de uma cela. Agora nem isso tem, quer dizer, o aluno está lá, mas ele necessita da aprendizagem. Então, o que está acontecendo? Vai o material impresso para a unidade, onde o aluno desenvolve e vai o feedback através da caixa de diálogo, onde o aluno responde, ele fala. Às vezes tem muitos alunos que têm um medo de escrever, porque nós temos um medo de escrever, às vezes eles não escrevem, mas aí nós estamos fazendo bastante frases motivadoras, e aí dando essa abertura para que o aluno consiga passar para a gente quais são as suas necessidades, os seus anseios, as suas angústias, e automaticamente, no começo foi meio difícil, agora eles já estão mais abertos, estão respondendo, olha, professor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e nós, professores, estamos tomando essa decisão e respondendo para eles através dessa caixa de diálogo, uma vez que nós não podemos ter acesso a eles, né, nesse processo. Então, é isso que nós estamos fazendo, através de material impresso, a escola encaminha para a unidade material impresso, os alunos fazem, entregamos aos professores, e aí os professores fazem toda a análise das atividades, ver o que é essencial, o que não é, e encaminhamos com um diagnóstico para o aluno. Isso é muito importante, para que eles sejam cientes do que está acontecendo nesse momento. E está tendo, assim, bastante participação em si de toda a classe dos alunos das unidades prisionais. Está sendo uma experiência diferenciada, sim, aquilo que eu falei. Eu tenho 35 anos na área da educação,
Mas, como fala, cada dia é um dia diferente. Cada ano a gente vai vivendo de uma forma diferente. E esse ano, eu acho que é o ano mais diferente de todas as nossas vidas, porque nós estamos lidando com esse novo. E o novo rompe barreiras. O novo a gente tem que, como se diz, romper medo, romper angústias, todos. Porque a gente está, como se diz, mata um leão para poder a sobrevivência. Mas a gente está vivendo, nós estamos nos fortalecendo, eu me fortaleço através dos estudos, eu sou uma pessoa bastante autodidata, eu faço muitas leituras para que eu possa ter conhecimento daquilo que eu estou fazendo, erro, não vou dizer que eu erro, através dos nossos erros que nós conseguimos os nossos acertos, os pensamentos positivos das pessoas, as mensagens. Eu vejo assim como mensagens construtivas, isso assim, ajuda muito no nosso crescimento, assim, tanto emocional quanto profissional. Essa é a minha visão. Espero ter contribuído, Fabiana. Contribuiu muito. Essa experiência da caixa de diálogo é muito interessante, porque você possibilita essa troca, né? Porque nós não temos os olhares. Então, talvez uma fala, no caso escrito, um desenho, porque geralmente vem acompanhado de alguma coisa, né? Alguns gostam já de escrever, colocar um desenho, uma mensagem, uma identidade no papel. Em relação à escrita, temos dificuldade, isso aí é uma boa parte da população tem dificuldade de escrever, porque quando você se expressa escrito, você registrou. Então, tem gente que é muito bom na fala que é uma beleza. Chega na hora de escrever e fala assim, escreva. Aí já é um bloqueio, porque nós carregamos aquela questão da avaliação. O medo de ser avaliado pelo outro. Aí, essa aí é com a Daniele para contribuir em relação a isso. O porquê que a gente fica tão fechado nesse sentido de se expor, e aí traz para os alunos também essa angústia. Bom, eu vou falar a partir da minha experiência clínica e a área que eu atuo, né, que é a psicanálise de Lacan. Para a psicanálise de Lacan, a gente acredita num grande outro, né? Então, um grande outro, na verdade, ele sempre está perpassado nas nossas primeiras estruturas familiares e aí, posteriormente, no nosso segundo contato social, que é a escola. Então, o professor, ele também é uma representação de um grande outro. Mas, o porquê que a gente tem essa dificuldade de externalizar, de falar, de escrever, perante a ser observado? Porque existe esse julgamento desse grande outro, né? Então, tudo que nós falamos, tudo que nós produzimos, ele sempre é endereçado a um público a quem? E aí, dentro disso, eu acho que é uma das coisas das quais eu trabalho muito na clínica, né? E eu coloco muito, mas você está produzindo este material para quem? Né? A partir de que fala essa fala vem sendo construída? E aí é quando meus pacientes ficam, mas como assim? E eu digo, não, eu quero entender. Você está falando a partir do seu olhar ou você está falando a partir do seu olhar de sua família, de sua construção, do ambiente de trabalho que você está? Porque aí é outra demanda, né? E eu achei muito legal o que a Fabiana colocou sobre o desenho. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês rapidamente no celular, porque para a gente conseguir associar que as habilidades socioemocionais elas vão para todos os espaços, que eu tenho uma paciente que eu atendo ela há 2 anos e meio e chegou numa fase que ela estava totalmente apática, travou a fala, mas estava indo. Então, eu sabia que havia um desejo, porque um psicólogo dentro de uma clínica, ele trabalha através da linguagem. Mas se ela não me falava, ela chegava em silêncio, eu sabia que havia um desejo dela estar ali. Então, tinha uma demanda. E essa é uma adolescente, 12 anos, e desenha muito bem. Tem uma produção de desenho artístico muito boa. Eu disse para ela assim, traga teus cadernos de desenho e vamos trabalhar, né, em cima deles. Sai daqui do atendimento e veja o que você consegue desenhar, né? E ela me fez esse desenho aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Ela autorizou, tá? Porque a gente pede autorização para eles. Talvez vocês não enxerguem muito bem, mas ela representa ela no desenho,
e atrás é uma sombra negra, que essa sombra está olhando para ela, né? E aí eu disse para ela, o que que isso para você representou? E ela disse, é como eu me sinto. Eu me sinto numa sombra negra diante da ansiedade e dos quadros que eu desenvolvo das crises. E aí, a partir desse desenho, ela construiu toda uma fala, que ela conseguiu trazer o seu sintoma para dentro da clínica. E eu acho que ensinar, ele vem a partir disso, a gente conseguir compreender que em alguns momentos do sujeito ele vai travar, mas o que a gente pode, de alguma maneira, puxar como gancho, né? Puxar como gancho e dizer assim, o que tem que ter algo a mais aqui, né? O que eu posso talvez ajudar essa pessoa a se desenvolver socioemocionalmente. E aí eu acho que os 10 pilares que é muito interessante das competências, né, que vai de encontro até o que foi apresentado aqui para nós, é assim: a empatia, a felicidade, a autoestima, a ética, a paciência, o autoconhecimento e a confiança, responsabilidade e autonomia e criatividade. Então, dá a esse aluno a autonomia dessa produção, né? Mas esse vínculo de confiança é algo que foi apresentado aqui para nós pela Ana, quando ela disse assim, olha como fugiu da temática do aluno. Eu tive que estabelecer com uma mãe que estava passando, né, um problema, até quando a Ana disse assim, né, ela passou por tudo isso, eu pensei, o que é um peido para quem tá cagado, né? Tá todo mundo assim, gente, porque parece que tudo na pandemia tá acontecendo com a gente. E eu falo assim porque a gente tem que ir na linguagem do cotidiano, né? E tudo acontece com a gente nesse momento. Então, olha quantas exigências estão acontecendo com nós. Então, eu fico pensando nessa mãe, diante de uma separação, que se vê com uma demanda de ter que lidar com os filhos, de mudar toda uma vida. E ali, talvez, ela achou a ponte na professora em dizer assim, né? Estabeleça comigo essa confiança, me olhe enquanto sujeito, me olhe enquanto pessoa, para que assim possa caminhar a aprendizagem da minha filha. E aí você diz na sua fala, Ana, agora essa aluna é a primeira que me encaminha as atividades. Por quê? Porque houve todo o trabalho dessas habilidades socioemocionais com essa mãe, a fim de que ela confiasse tanto em você. E aí tem algo que é muito importante na psicologia. É quase ela dissesse, endereçasse para você assim, eu não vou decepcionar essa professora. E eu vou fazer isso através da minha filha, desenvolvendo essas atividades diariamente. E eu acho que isso, eu penso assim, é quando a gente acerta muita coisa. E eu vejo, quando vocês trazem as experiências de sala de aula, como as experiências clínicas. Porque é de alguma maneira, quando eu vejo engajamento de pais que me mandam mensagem, eu digo assim, poxa, aqui agora eu consigo caminhar. Era onde eu precisava tanto dessa possibilidade para conseguir caminhar com esses sujeitos. E uma coisa que está muito de encontro ao que eu faço na clínica e vocês fazem em sala de aulas, é nortear cada aluno para quem ele quer ser, para o desejo de quem ele quer ser. E eu acho que isso é o fundamental para a gente, enquanto pessoas e enquanto profissionais. E não é só sobre desenvolver as nossas sociohabilidades emocionais, é conseguir compartilhar isso com o outro de alguma maneira. Então, Fabi, tentando responder sua pergunta, mas de alguma já me estendi, né? Mas eu acho que por que a gente tem tanto medo e tanto receio dessa demanda que pode vir do externo? Porque é esse externo que nos constrói. E olha o quão angustiante a gente já apresentou aqui, é viver com esse externo, né? Dentro das nossas demandas, que cada um se cobra, e ainda assim, né, de alguma maneira dizer assim, eu estou conseguindo produzir. Então, lidar com as minhas habilidades também. Então, a habilidade, para mim, ela é intersetorial. Ela vem, é a minha habilidade socioemocional com a habilidade do outro socioemocionalmente. Talvez eu não tenha tanta autoconfiança, mas o outro ele tem. Mas eu sou mais empático. Então, veja bem, isso vai montando um conjunto. Na nossa sala, tem alguém que atua na coordenação pedagógica, além da professora que é diretora, que pode compartilhar essa experiência de como está acontecendo essa relação família, escola também? Na coordenação, ninguém? Além da Clodamara? Lucimara, posso te fazer uma pergunta?
você que está atuando agora na formação docente, como que vocês estão percebendo esse movimento do público, né? Que você está na formação docente de público para público. Nós aqui do Instituto estamos da iniciativa privada. Como que o público está vendo e vivendo esse movimento na formação? Então, como eu disse, até o ano passado eu estava em sala de aula, né? Então, assim, esse ano, dentro da Secretaria de Educação, e por conta do que aconteceu, que ninguém estava esperando, né? Essa crise mundial, a gente começou a formular como que nós chegaríamos até esses professores, né? Então, assim, eu estou sentindo esse momento mais próximo dos professores. Tá? A gente está promovendo lives toda semana. Essa semana, por exemplo, eu promovi a live de história com os professores de história do Estado. E eu estou sentindo mais aproximação, coisa que eu não tinha quando eu estava em sala de aula com ninguém da secretaria. Então, por exemplo, depois da live, eu recebi várias mensagens no WhatsApp de professores do Estado todo, querendo outras lives, querendo mais comunicação comigo e com os outros, né? Assim, é uma busca que eles estão querendo agora, no qual eles estão conseguindo. Então, nós estamos bem abertos para isso, né? Então, o que eu posso dizer é que eu estou conseguindo é isso, essa aproximação, essa tentativa de aproximação com os professores. Está funcionando. Eu falo em nome da COPEP, que é a Coordenadoria de Ensino Fundamental, né? Então, o ensino fundamental, a gente está buscando isso. Os outros setores já posso falar, porque eu não sei como está, né? Mas, assim, essa aproximação, eu estou gostando muito, aproximação quando eu estava em sala de aula, né? E as trocas de experiência está boa também nas lives, então, por meio das lives que a gente está promovendo, a gente consegue perceber o que está dando certo, o que não está dando certo, o que o professor está fazendo que deu certo, né? O que não dá, quais que as ferramentas. Então, é isso que eu posso dizer sobre essa aproximação, né? É um momento muito interessante, esse momento que nós estamos vivendo. Eu gosto sempre de olhar pela lente do positivo, né? Temos as fragilidades, mas as barreiras, elas estão sendo rompidas. As paredes das escolas, os muros das escolas se abriram, né? E na formação do professor também, porque imagina, né? No período passado, você tinha que reunir grupos, trazer professores do estado inteiro para Campo Grande para fazer uma formação, e você nem sempre conseguia atingir todos, né? Inclusive em logística. E hoje, com essa familiarização que nós estamos adquirindo com o uso da tecnologia, porque no começo a gente estava muito reticente a isso, né? Vamos fazer uma live, né? Como que isso vai ser? Até nós vamos aprender a lidar com essa nova situação. E você passa a falar com muitas pessoas, com 10 pessoas, daqui a pouco você conversando com 20, quando você menos espera estar falando com 500, 5 mil, né, Patrícia? Como aconteceu do pessoal do Instituto Ayrton Senna. Então, 10 mil, chegamos em 10 mil. 10 mil, maravilha! Eu estava na sala quando estava em 5. Então, quando chegou a 10 mil, você imagina o alcance da sua fala. Em você poder contribuir com a formação do outro de tal forma. E o interessante dessa questão da tecnologia, porque a maneira como que a gente se apresenta, nós somos expressivos, né? Professor é expressivo, ele gesticula, ele sorri, ele mexe com a cabeça. Então, você se torna, mesmo que distante, íntimo do outro. E aí você dá essa abertura para a pessoa entrar lá no chat e falar assim, olha, adorei isso aqui, você pode me ajudar nisso? É como ótimo. se próximo, tipo aquele amigo que senta na sala dos professores do seu lado
e troca uma experiência ali como seu parceiro crítico. E agora você tem uma rede de parceiros críticos. Eu desejo, assim, do meu coração que pós-pandemia, esse novo, né, como vai ser um novo processo, que algumas coisas que foram construídas agora não se percam, né? Como essas rodadas de debate pelas lives, não de forma cansativa, mas de forma interativas, com os chats das pessoas interagindo, que é muito importante, e que um possa contribuir com o outro. Então, eu desejo realmente que isso aconteça. Nós estamos caminhando já para o término da nossa rodada de conversa. Eu vou pedir para a Dani fazer o fechamento da fala dela e logo em seguida, após a fala dela, vou abrir para a professora Célia, professora Thelma. Nós estamos com algumas novidades, né? Já vou aproveitar que a Dani ainda está na sala, daqui a pouco a Dani sai. Eu gostaria de ficar com o pessoal da Integral após as 11h30, mais 5 minutos que eu vou fazer um fechamento com vocês específico, tá? Aí o pessoal da psicopedagogia, depois a gente já pode, quando a gente der tchau, né? Aí eu vou convidar todo mundo que puder abrir o áudio abrir as imagens enquanto a Dani está na sala, para a gente fazer aquela foto da nossa sala virtual, né? Aquela foto bonita, todo mundo aí num sábado estudando. Dentro das novidades do Instituto, nós estamos saindo do Centro Empresarial Afonso Pena, nós estamos indo para uma sede própria, estamos de mudança, já pensando nesse novo modelo, atendendo também a questão da biossegurança. Cada sala de aula também vai ter um lavabo, então toda uma estrutura que está sendo pensada já em ampliar espaço. Esse espaço que nós vamos, ele é bem grande, tem um gramado enorme, onde está sendo construído e projetado um jardim também, para a gente poder fazer mais atividades com dinâmicas. As salas são bem amplas, então é um espaço muito interessante na área central, vocês vão receber as novidades. Outro ponto importante que o Instituto Educacional Empodera, além das propostas que nós já tínhamos dos nossos cursos, das mentorias, consultorias e também a FETAC como parceira de pós-graduação semipresencial. Temos agora a Unibif, que é a nossa parceira, uma outra faculdade. Então, tanto eu quanto o professor Giovanni, super cuidadosos com relação a vocês e ao nosso instituto. Fizemos uma pesquisa de outras instituições e identificamos essa instituição como uma parceira que tem a mesma proposta de qualidade que nós estamos construindo. Essa proposta deles é mais na EAD, então tem várias novidades de cursos de segunda licenciatura, mas também entra em novos segmentos, administração, segurança, saúde, serviço social, área de psicologia, e com uma proposta fantástica, eu vou deixar para as meninas compartilharem, sobre como nós estamos entrando agora com essa parceria. Eles fizeram uma promoção específica, então tem bastante coisa boa aí para quem quer continuar estudando. A Clodamara já está incluída nesse processo, já está conosco, com o nosso novo parceiro também nesse processo formativo, né? E está aqui na nossa sala, estou compartilhando. Dani, as suas considerações. Bom, primeiro agradecer a todos, eu achei muito dinâmico, eu acho que isso muda toda a estrutura, né? Essas experiências, de alguma maneira, contribuem até para o nosso desenvolvimento. E eu penso que a gente está falando de uma mudança de cultura, né? A partir do momento da pandemia, a gente também pensa em uma mudança social. Então, quando a gente pensa numa mudança social, a gente pensa também numa compreensão da vida, né? Do que é característico nós, de ser humano, e tudo que a gente acredita, o conhecimento, a aprendizagem, e tudo isso eu acho que, de alguma maneira, ela opera na escola. Ela opera em habilidades socioemocionais. E aí eu vi uma pesquisa que
aponta que, na verdade, essa pesquisa ela foi feita por um livro que chama-se Uma Questão de Caráter, e ele abordou quais habilidades os alunos universitários tinham para se desenvolver diante das demandas e propostas universitárias. E ele relata que não era a base escolar, não apenas a base escolar boa, seria, no caso, essas habilidades de resiliência, essas habilidades emocionais para lidar com esse externo, né, que muitas vezes estava dentro dos prazos dos alunos, e aí ele foi colocando outras demandas, como a questão de interpretar, refletir, pensar, que são partes cognitivas. Mas ele correlacionou neste livro, que eu acho que é o mais interessante, essas habilidades elas não sendo como inatas, né? Então, elas são habilidades que esses alunos praticavam, que esses alunos desenvolviam no ambiente universitário. E eu acho que, de alguma maneira, esse livro ele pode contribuir para que a gente pense nessa estrutura dos ambientes também, das quais estamos inseridos, tanto a mim, quanto psicóloga, quanto a vocês, como professores, coordenadores, diretores. E a minha contribuição é essa. Peço desculpa que muitas vezes foge um pouco da área pedagógica, que não é meu local de fala, mas enquanto psicóloga eu acho que permeia muito, né, dentro dos nossos contextos, e fiquei muito feliz em participar com vocês e ouvir relatos tão enriquecedores, né, de professores que estão na área rural, de professores que estão trabalhando, né, na questão dos presídios. Então, assim, a gente passou aqui de uma turma de uma montanha-russa com experiências. Eu acho que isso é o que nos fundamenta enquanto sujeitos, essa troca de experiência. E quero agradecer. Muito obrigada. Eu espero que todos tenham um bom fim de semana. Foi um prazer estar com vocês. Aliás, foi um desejo estar com vocês. Dani, em nome do Instituto Educacional Empodera, eu e Giovanni entregamos a você um abraço bem fraterno, né? O nosso abraço virtual. Agradecemos a sua contribuição, agradecemos a todos que estão presentes. Eu gostaria que, assim, quem pudesse abrir a tela para a gente fazer aquela foto para registrar nossa sala virtual, por gentileza, né? E depois continuamos o nosso fechamento. Dani, nós agradecemos muito. Se você quiser, já fica tranquila para sair da sala, que a gente vai fazer os fechamentos internos, tá bem? Mas vamos sair na foto primeiro. Simone, eu não acredito que nós estamos com esse bebezinho lindo. Eu vi você, mamãe. Que coisa gostosa. Parabéns, parabéns. Obrigada. Pessoal, também convido vocês a compartilharem aqui no chat a opinião de vocês de como foi essa aula de hoje, o que vocês sentiram, como vocês se sentem nesse processo. A opinião de vocês é muito importante. Nós também vamos compartilhar nossas mídias sociais. Se vocês puderem também curtir, comentar, compartilhar. É importante vocês também utilizarem esse recurso, porque a mídia ela é um espaço também de transposição do nosso currículo. Então, vocês estão aí num sábado estudando, se preparando ainda mais. Então, fica aí o convite, quem quiser também curtir, compartilhar, a opinião de vocês é muito importante para nós. A hora que a Nájila estiver ok ali, nosso do Instituto, dá o sinalzinho, a gente começa a contagem regressiva. A Patrícia está sem a câmera, mas está o nome dela aqui, né, Patrícia? Com todo o seu amor e suas contribuições aqui conosco. Então, deixa eu ajeitar meu cabelo aqui, né, gente? Porque vocês estão tudo bonito, deixa eu ajeitar o meu também. Hoje, só quem ficou muito quieto foi o Magno, porque ele é bem participativo. Hoje ele só acompanhou mesmo, né, Magno? Vamos fazer a contagem. Todo mundo pronto? Então, lá vai, hein? 1, 2, 3. Registrado. Foi um prazer estar com todos vocês. Dani, gratidão.